Você sabia que todo casal, consciente ou não, constrói um contrato? São as regras silenciosas que regem o nosso casamento. Eu espero isso de você, é assim que nós vamos lidar com as demandas da vida doméstica. Eu entendo que você cuida daquilo. O nosso padrão de funcionamento tem regras. E sem a gente perceber, a gente vai criando formas de funcionar. O problema é que essas regras muitas vezes não são explícitas. É como se a gente jogasse um jogo ali que a gente não sabe bem quais são as regras. E muitas vezes eu acredito que aquilo que eu espero dele ou dela é óbvio. Não é possível que você não percebeu que essa é a sua função. Não está claro que isso que você faz me irrita muito? Como assim? Você está achando que eu vou assumir essas questões com a casa? Eu tenho certeza que elas são função sua. Cada um traz uma bagagem completamente diferente para o casamento. E nós vamos criando essas cláusulas a partir das nossas vivências e esquecemos de partilhar com quem vai dividir a vida conosco. As regras, elas vão existir de maneira implícita ou explícita, verbalizadas ou não, elas vão regendo a maneira como nós funcionamos. O problema é que quando essas cláusulas são implícitas, nós nunca conversamos sobre as nossas expectativas, sobre a maneira como a gente gostaria que funcionasse a nossa relação, os desentendimentos estão instalados. Quando essas expectativas ficam subentendidas, inevitavelmente vem a frustração. Mas não é possível que você não percebeu que eu esperava isso de você. Como assim? Você não se deu conta de que eu me sinto amada dessa maneira. Mas isso não é óbvio? Não, não existe nada que seja óbvio dentro da relação de casal. Todas as minhas expectativas precisam ser verbalizadas com palavras. E mais, eu preciso conferir se aquela mensagem que eu emiti foi a mesma mensagem que chegou até o outro. Cada um de nós tem referências muito diferentes. E aquilo que é óbvio para mim pode ser completamente diferente para o outro. Para mim, é óbvio que quando as coisas estão acabando do supermercado, a gente vai renovar o estoque, fazer a feira do mês. Eu espero que ele faça isso, porque essa é a referência que eu trago. Mas para ele, a gente pode comprar aos pouquinhos. Eu passo no supermercado e compro só o que vai salvar a gente amanhã, porque essa é a minha referência. E aí, por coisas que parecem pequenas, a gente começa a estremecer a relação. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, sou terapeuta sistêmica e há mais de 27 anos eu acompanho mulheres individualmente e casais aqui no meu consultório. O meu trabalho é muito baseado na comunicação, identificando quais padrões nós trazemos para as nossas relações. E aprender a nos comunicar faz toda a diferença na engrenagem do nosso casamento. Aprender a explicitar as regras, as cláusulas que vão reger o funcionamento do nosso dia a dia vai trazer ordem para o nosso sistema familiar, vai trazer leveza, respeito para a nossa relação de casal. Quando é que você conseguiu dizer a ele o que você esperava dele naquela situação com os filhos, por exemplo? Vocês já conseguiram colocar no papel todas as demandas da vida doméstica, dos filhos, das questões financeiras e dividir entre vocês e perguntar para o outro o que você sente confortável de assumir? Ou de dizer para ele, olha, esses programas com os amigos dessa maneira, nesse lugar, não está confortável. A gente pode renegociar isso? A gente pode conversar sobre algo que é importante para você, para que fique confortável para mim também? Nós não aprendemos a conversar. De um modo geral, nós não trazemos modelos saudáveis de casal que negociavam, que conversavam abertamente acerca das próprias expectativas, que faziam pedidos ao outro. Mas ainda dá tempo. Olhe para o contrato implícito da relação de vocês. Quem é que assume o que com os filhos? Quem é que paga quais contas? Quem é que administra as questões da casa? Quem é que faz a feira? Como é que vocês estão lidando com a questão de colocar os filhos para dormir? Quem é que planeja as viagens? E o que não está confortável para você? O que você gostaria de mudar? Quanto mais claro for o contrato do casal, mais saudável vai ser a convivência. E a gente precisa ter clareza, né? O que eu espero do outro? O que o outro precisa fazer para eu me sentir amada, para eu me sentir vista? Eu preciso dizer isso a ele. O que a gente pode fazer depois de uma discussão para a gente se reconectar? Isso pode estar lá no contrato.
Não tem bola de cristal, esquece essa história de bola de cristal. Eu costumo dizer que a minha bola de cristal foi comprada no Paraguai. Ela já veio com defeito. Não dá para contar com ela. Mas eu preciso dizer para ele que receber presentes nas datas especiais é muito importante para mim, que eu não estou disposta a abrir mão disso? Sim. Sabe por quê? Quando ele não te presenteia, não é sobre você, é sobre as referências dele. A maneira de conversar sobre as regras que estão permeando a nossa relação faz toda a diferença. É uma conversa respeitosa, amorosa, acessível, é um pedido, não é uma ordem. Você acha que você consegue fazer dessa forma? A gente pode dividir isso aqui? Eu me lembro de um casal que eu atendi, eles estavam trabalhando a questão de explicitar as cláusulas do contrato e eu sugeri que eles dividissem as funções da casa, as questões financeiras, conversassem mais abertamente sobre isso. E ela fez essa lista, mas ele não se comprometeu. E eu fui entender como é que eles tinham feito isso. Ela colocou tudo no papel e entregou para ele qual era a função dele, quais eram as funções. Ele não teve voz naquela construção e ele ficou de fora. Quando eu sugeri a eles, coloquem juntos no papel e escolham juntos o que cada um se compromete a fazer, o que cada um está disposto a fazer para que vocês funcionem melhor. Vocês estão no mesmo nível, vocês são do mesmo tamanho. Então aqui a gente precisa dar voz aos dois, não é mãe e menino. É a mãe que dá ordem e o menino nem sempre obedece. Então, quando a gente se coloca do mesmo tamanho, nós vamos negociar isso. E o que acontece? De tempos em tempos, a gente precisa rever o nosso contrato. Eu me casei há 27 anos atrás, com 23 anos. Aquilo que era valor para mim, aquilo que me aborrecia, aquilo que eu não estava disposta a abrir mão, nossa, quanta coisa mudou aos 50 anos. A gente fica muito mais seletiva com o que de fato a gente vai se importar. Algumas vezes, ao longo desses anos, eu e meu esposo paramos para rever as regras do nosso contrato. E a gente foi redefinindo, avaliando o que ainda fazia sentido, o que precisava ser renegociado, quais novas necessidades surgiram ao longo desses anos, o que a gente quer construir daqui para frente. Então, de tempos em tempos, nós precisamos rever as cláusulas do nosso contrato conjugal e refazer algumas delas. Às vezes, antes, sair com as amigas poderia ser um problema, hoje não é mais. Ou eu tivesse uma demanda de deixar a casa mais em ordem, de ser mais inflexível, e hoje eu sou mais flexível com essas questões. Então a gente precisa parar e olhar. Quais são as regras? O que está funcionando? Geralmente, os motivos das discussões são em função dessas cláusulas não ditas, das expectativas não verbalizadas. Eu estou fazendo pelo outro achando que eu estou fazendo muito, mas aquilo não faz sentido para ele, mas ele nunca me contou que não faz sentido. Ou então eu escuto, é muito comum, a esposa às vezes dizer assim, eu faço tudo para ele. E ele fala, mas você não faz o que é importante para mim. Você já disse a ela o que você gostaria que ela fizesse? Não. Eu preciso dizer? Sim. Conversem sobre o que vocês esperam, sobre o que não está funcionando. Mas conversem olhando para frente. O que precisa ser ajustado na relação de vocês? E coloquem no papel. Uma boa tarefa de terapia que eu sempre passo para os casais que eu acompanho em terapia, em processo, é cada um coloca a sua cláusula individual. O que ele gostaria em relação ao dinheiro, à lida com os filhos, ao supermercado, à questão da casa, em relação às viagens, aos encontros do casal, tudo, todas as cláusulas. Cada um faz individualmente. Depois vocês sentam e constroem o contrato do casal. A minha cláusula aqui, nesse aspecto relacionado aos filhos, por exemplo, está diferente da sua. A gente pode construir a nossa cláusula, nem do meu jeito, nem do seu jeito. A gente pode negociar e encontrar uma terceira maneira de lidar com isso. É assim que a gente vai construindo, explicitando, verbalizando, colocando luz nas regras que vão reger a relação do casal. Porque elas já estão aí. Eu só preciso deixá-las claras. Quanto maior a clareza dessas regras, melhor a comunicação de vocês, mais saudável, mais leve, mais respeitosa vai se tornar a relação. Porque construir o nós é um trabalho que a gente faz com intenção, com presença, com cuidado. É nesse compromisso diário que o amor vai amadurecendo e vai se fortalecendo. Casar é uma decisão diária. Todos os dias eu preciso escolher fazer dar certo. E um dos aspectos mais importantes é a comunicação. Como anda a clareza das regras que permeia o casamento de vocês? O que não tem funcionado? Quais têm sido os motivos das discussões de vocês? Sentem, negociem acerca desse motivo específico.
O que não está funcionando é essa situação específica. Isso não quer dizer que vocês se amam menos, que vocês não se escolhem mais. Quer dizer que aquilo que funcionou há um tempo atrás não funciona mais. E além de cuidarem da maneira como vocês vão falar para o outro, cuidem principalmente da maneira como vocês vão escutar o outro. Enquanto o outro fala, apenas escute. Não fique com a boca cheia de palavras, muito mais preocupado no que você vai responder do que no que você está ouvindo. Refaçam o contrato da relação de vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, partilhem com outras pessoas, deixe o seu like, já me siga aqui no canal, me siga nas outras redes sociais também e deixe as suas dúvidas aqui para que a gente possa continuar essa conversa. Invista no que você tem de mais valioso, que é a sua relação de casal.